Então vereis a diferença de quem serve a Deus e quem não serve, do justo e do ímpio. Malaquias 3, 17 e o 18. Eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Aquele dia que farei serão para mim particular tesouro. Presta bem atenção nessa parte. Poupá-los-ei, como o homem poupa ao seu filho, do seu filho que o serve. A palavra servir. Aqui se vê a palavra servir. A palavra servir vem de servidão, que nos lembra sobre servidão. Poupá-los-ei vem de tirar a servidão. Naquele dia é o dia do Senhor Jesus Cristo, que veio para nos libertar da escravidão, segundo a lei, e de suas ordenanças. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Vereis a diferença naquele dia. Você vê que nos dias em que Jesus estava no meio dos homens e que ele dizia: vinde a mim, vós, os que estáis cansados e sobrecarregados. Do quê? De julgos, de leis, de costumes. E tomai sobre vós o meu jugo, que é leve e suave. Encontrareis descanso. Mateus 11, 28, 29 e 30. E aprendei de mim. Aprender o quê? A verdade. Encontrareis descanso, porque o meu fardo é leve e é suave. O meu fardo é suave. Sabemos que a missão de Jesus era libertar o seu povo da escravidão. Qual a escravidão que
Jesus precisava nos libertar. Senão a lei, a escravidão da lei, segundo os seus preceitos, que, de alguma forma, era contrário a nós. Não estava ajudando, não estava libertando, não estava salvando. Antes, estava escravizando. E a lei apagava os pecados, segundo os sacrifícios. A lei só apagava, não tirava o pecado. E Jesus veio para tirar, nos libertar da escravidão, segundo a lei. Mateus 11 e o versículo 12. Desde os tempos de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus. E pela força se apoderam dele, do reino, se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Como sempre Jesus dizia, quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Eu falo um pouco diferente. Preste bem atenção naquilo que você está lendo. Porque o reino de Deus é tomado à força. Mas isso até João é tomado à força. Até João. Porque os profetas e as profecias da lei vieram até João e era tomado à força sobre preceitos e mandamentos de doutrinas, segundo os homens. Por isso que eu falo que devemos prestar atenção. Veio até João só até João. Por isso que aqui está dizendo aqui no versículo 16 do Mateus 11, Jesus falando, mas a quem assemelharei a essa geração? E se é semelhante aos meninos que se assentam na praça e clamam aos seus companheiros e dizem, tocamos flautas e não as dançastes. Cantamos lamentações e não choraste. Porquanto veio João, não comendo, nem bebendo, e vós dizeis, tem demônio. Agora veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e vós dizeis, eis aí um homem comilão e beberrão, amigos de publicanos e pecadores. Por isso que eu digo, a lei e os profetas vieram
até João. E as suas ordenanças também até João. Por isso o reino de Deus era tomado à força até João. Até João. O que seria ser tomado à força? Leis, mandamentos, doutrinas, preceitos. Era segundo a força, segundo a carne, segundo a nossa capacidade, aquilo que podíamos obedecer, conseguíamos obedecer. Era tomado à força. Por isso Jesus diz: vinde a mim e vos libertarei, vos darei descanso das vossas cargas. Tomai o meu jugo, porque o meu jugo é leve e suave. De que carga? Qual seria a carga? E também Jesus sempre fala: a lei e os profetas duraram até João. E por isso que Jesus usou essa parábola do menino. Menino, se for lembrar que Paulo fala, meninos são homens sem entendimento, que ainda é meninos na fé. Nicodemos também era um doutor da lei, e Jesus fala: você precisa aprender de novo. E João não comia e nem bebia. O que ele não comia nem bebia? Era carnes não permitida pela lei e não bebia nada alcoólico. Tudo segundo a lei e os seus preceitos. E Jesus veio comendo e bebendo. Ele comia o que pusesse na sua frente. E bebia, também bebia vinho. Ele só não era beberrão, mas bebia vinho. Mas era um motivo dele chamá-lo de beberrão. Tanto que na festa, nas bodas, ele transformou a água em vinho, porque ele tomava do vinho. Por isso ele é chamado de beberrão. E amigos de pecadores, porque andava com os pecadores. Ou você acha que essa festa aí, que tinha vinho, era de homens segundo a lei? Não era, porque estavam servindo vinho. E eles queriam que obedecesse a lei, que Jesus seguisse a lei. Por isso ele chamava de amigos de publicanos e pecador. Mas Jesus veio para nos libertar da escravidão da lei, nos pregar um novo evangelho segundo a liberdade que Cristo nos ensinou. Não confunda libertinagem, é liberdade, livre das leis e as suas ordenanças, livre dos seus preceitos, livre da escravidão da lei. Por isso ele falou para Nicodemos: você precisa nascer de novo, você precisa nascer do Espírito, porque até agora você aprendeu da carne, da força da carne. Como diz lá, o reino dos céus é tomado à força, a capacidade do homem. E o Espírito é segundo a lei espiritual, que é amor e fé. O amor é a perfeição de tudo. Mas a lei, de alguma forma, nos era contrário e não aperfeiçoou nada. Antes, era necessário oferecer sacrifícios, porque o povo não conseguia obedecer. Aí precisava sacrificar cordeiros para encobrir o pecado. Eu falei apagar, mas eu errei. Encobrir os pecados. Então, os sacrifícios encobriam o pecado, não apagavam o pecado.
Mas Jesus não veio só apagar, mas também libertar, nos livrar do pecado, nos salvar da escravidão do pecado, que é segundo a lei e as suas ordenanças. Por isso diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, segundo a fé, não segundo a lei, segundo a carne, a sabedoria carnal, a ciência do homem, mas sim segundo a sabedoria de Deus, que é do céu, é espiritual. Essa é a diferença de quem serve a Deus e quem não serve. Um serve a lei, o outro serve a lei de Cristo, que é espiritual. Não está na aparência. A diferença está dentro, no coração. E a diferença é o amor que vem de dentro. E a fé vem de dentro, é espiritual. Essa é a diferença de quem serve a Deus e quem não serve.